Bem-vindos ao debate. O material de hoje nos coloca diante de uma decisão que é absolutamente crítica para a sobrevivência. Temos um grupo enfraquecido, sob uma pressão imensa, que precisa forjar uma aliança para enfrentar as ameaças do Hexatombe. E depois de encontrar duas facções rivais, os Couraças, que são, enfim, super organizados e poderosos, e os Psicoleiras, que são bem mais caóticos, a questão central é: qual aliança oferecia a maior vantagem estratégica? Qual era a escolha mais prudente? É um dilema que coloca em lados opostos o poder imediato e o risco a longo prazo. Exatamente. E por isso, hoje eu vou defender que a aliança com os Couraças, que era a facção militarmente superior, era a única escolha lógica, sabe? Para garantir a sobrevivência imediata e, por consequência, qualquer chance de futuro. Diz ou argumentar que os Couraças representavam um risco existencial muito, mas muito maior e que a aliança com os Psicoleiras, embora mais fraca, era a opção mais segura no final das contas, porque preservava a autonomia do grupo. Olha, a lógica da sobrevivência num ambiente como o Hexatombe, ela exige pragmatismo, não idealismo. O grupo estava em frangalhos. O material descreve o Dalmo e o Henry como gravemente feridos, tipo à beira da morte. Eles estavam em desvantagem numérica, física, de recursos. Nesse cenário, os Couraças não eram só uma opção, eles eram a única opção viável. Eles representavam um poder bruto, poder organizado, uma fortaleza, disciplina militar e, o mais importante, recursos médicos avançados. A enfermeira Ana podia sozinha reerguer um combatente do limiar da morte, um poder que o grupo nem sonhava em ter. A proposta deles era direta, uma transação estratégica bem clara. Eliminaram um rival menor, os Psicoleiras, e em troca eles ajudariam contra a ameaça principal, os vampiros. E tem mais, a conexão pessoal que a Jai e o Labirinto estabeleceram com a líder, a Escarlata, isso não pode ser descartado. O material descreve que eles voltaram revigorados, apaixonados. Isso, para mim, era uma ponte diplomática, uma prova de que a liderança era capaz de reciprocidade. Ignorar essa oferta de poder seria um erro tático fatal. Esse pragmatismo que você defende é, na verdade, uma miopia perigosa. A aliança com os Couraças era uma armadilha, assim, envolta em poder. A verdadeira natureza da facção, e o material sugere isso fortemente, é sinistra. Aponta para uma dinâmica de aprisionamento, não de parceria. E as evidências são perturbadoras, sabe? Vão muito além da fachada de força. A gente vê membros sofrendo visivelmente dentro daquelas armaduras, como o homem no portão, com a feição desesperada. Ou o próprio marido da Escarlata que pediu expressamente para morrer. Isso é um sinal claríssimo de que aquela existência era um tormento. Isso não é uma aliança, é um pacto com uma força que oprime, que consome os próprios membros. A proposta deles não era de ajuda mútua, era um convite para o grupo se tornar um peão descartável na guerra particular deles. Já os Psicoleiras, com todo o caos e fraqueza, representavam uma parceria entre iguais. Aceitar a oferta dos Couraças significaria trair um acordo que já existia e, pior, se submeter a uma força com intenções, na melhor das hipóteses, muito suspeitas. Você fala de riscos a longo prazo, mas parece que ignora o risco imediato, o risco concreto da aniquilação. Eles não tinham o luxo de ficar filosofando sobre o futuro. A aparição dos vampiros na base do grupo e o ataque que quase matou Dalmo são a prova irrefutável disso. O material descreve o presente deixado por eles, uma cabeça que era na verdade uma bomba. Isso não é um jogo de xadrez, é uma luta de faca no escuro. E nesse ambiente, você se alia ao mais forte. A recompensa que os Couraças ofereciam, segurança, cura, poder de fogo, superava e muito o risco da natureza desconhecida deles. Mas a natureza deles não era tão desconhecida assim. As pistas estavam por toda parte. Você chama de recompensa, eu chamo de isca. O risco dos Couraças não era só tático, era um risco à própria essência do grupo. A pergunta que eles tinham que se fazer não era como a gente sobrevive hoje, mas sim no que a gente vai se transformar se sobreviver com a ajuda deles. O que aconteceria depois que os vampiros fossem derrotados e os Psicoleiros eliminados? O
O grupo viraria o próximo alvo? Ou pior, servos permanentes dentro daquelas armaduras? O material nos mostra o sofrimento do homem no portão, tratado que nem merda, puxado como um cachorro. Isso é um vislumbre do futuro que esperava o grupo. Confiar numa facção tão controladora num cenário onde a brutalidade é a norma é apostar a própria alma. Essa interpretação demoniza os couraças e ignora as ações concretas da líder deles. A confiança, ou pelo menos uma base para a cooperação, foi construída pela Escarlata. Ela não fez só promessas, ela agiu. Ofereceu refúgio seguro, conforto e tratamento médico de ponta para Jai e para o labirinto. A experiência deles, descrita como positiva até romântica, sugere que a liderança dos couraças era no mínimo capaz de diplomacia, de reciprocidade. Ela deu itens para eles, ofereceu as melhores acomodações, prometeu ajuda. Era uma aliança transacional clara, com benefícios tangíveis e imediatos. Você vê uma armadilha, eu vejo um cálculo estratégico bem executado. Entenda essa lógica, mas ela ignora a diferença fundamental entre diplomacia e manipulação. O que você chama de base para a cooperação, eu vejo como sedução, como uma ferramenta de subjugação. A forma como a Jai e o labirinto voltaram apaixonados, isso indica uma influência que vai muito além de um simples acordo. O material mostra como eles ganharam vigor só por estarem encantados por ela. A Escarlata não estava fazendo amigos, ela estava garantindo a lealdade de 2 membros-chave para influenciar a decisão de todo o grupo. A verdadeira face dos couraças não é o rosto carismático da líder, mas o sofrimento silencioso dos subordinados dela. A enfermeira Ana, que desviava o olhar, o homem no portão com a cara toda furada, esses são os verdadeiros testemunhos do regime dela. Mas a alternativa era o caos. Os psicoleiras não ofereciam estrutura, nem recursos, nem plano claro. Ofereciam só mais do mesmo, imprevisibilidade e fraqueza. Como que isso seria uma base mais sólida? A aliança com os psicoleiras era transparente, sim, transparentemente inútil contra a ameaça que eles enfrentavam. A manipulação da Escarlata, se é que a gente pode chamar assim, era uma ferramenta para alcançar um objetivo comum, a derrota dos vampiros. Era um mal necessário. Era um mal que se tornaria permanente. A transparência dos psicoleiras, mesmo na fraqueza, era o maior trunfo deles. Com eles, o grupo sabia exatamente com quem estava lidando. Aliados imperfeitos, mas aliados. Com os couraças, eles estariam lidando com mestres em potencial. A escolha não era entre ordem e caos, era entre autonomia e servidão. É um dilema que exige um raciocínio estratégico muito complexo, sabe? Pesar variáveis de curto, médio e longo prazo. Exatamente. É um problema que exige análise profunda, projeção de cenários, uma compreensão de dinâmicas de poder. É o tipo de pensamento criativo, analítico, que, curiosamente, é muito comum em quem aprecia narrativas imersivas como as de RPG. Não é surpresa, né, que a percepção geral e até estudos apontem que quem se envolve com RPG tende a ser mais criativo, inteligente e a ter um forte hábito de leitura. Concordo plenamente. E esse perfil analítico, disciplinado, capaz de focar em sistemas complexos e memorizar regras, combina muito com a preparação para grandes desafios acadêmicos e profissionais como vestibular, concursos públicos, concursos militares, OAB e residência médica. É uma excelente ponte. E se você que está nos ouvindo é estudante e se identifica com esse perfil de quem busca se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá você encontra provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. É a ferramenta definitiva para quem leva o estudo a sério. E retomando o ponto estratégico, a decisão final do grupo, como a gente vê no material, foi pelos psicoleiras. Isso é muito significativo. Mesmo sendo a opção militarmente mais fraca, e apesar da forte influência que a Escarlata já exercia, a escolha foi uma afirmação deliberada da autonomia deles. Eles preferiram o controle do próprio destino, mesmo que isso significasse um caminho mais sangrento. E eu argumento que essa foi uma escolha movida pela emoção, não pela razão. O objetivo principal, o único objetivo que importa quando se está na mira de predadores como os vampiros, era sobreviver,
Simples assim. Os couraças ofereciam um caminho mais claro, mais rápido e mais seguro para isso. Se preocupar com o que aconteceria depois era um luxo que o grupo com membros à beira da morte não podia pagar. Era um cálculo frio. Poder agora ou morte certa em breve. Autonomia não alimenta, não cura ferida e não repele um ataque de vampiros. Poder sim. Mas sobreviver a que custo? Essa é a questão central que a sua análise pragmática ignora. Se a vitória significasse se tornar um fantoche dos couraças, aprisionada numa armadura e desejando a morte como o marido da Escarlata, essa vitória seria vazia. O objetivo não era só chegar ao final do conflito, mas chegar ao final mantendo a própria agência. O material nos dá um vislumbre assustador do que é ser um couraça, quando a Ana diz: "Eu nem consigo lembrar como era antes dela." Eles perdem a identidade. A escolha pelos psicoleiras, embora imensamente mais perigosa no confronto imediato, mantinha a integridade e a liberdade do grupo intactas. Foi uma aposta na própria força, sem vender a alma no processo. Vender a alma é uma hipérbole. Era uma aliança militar. Toda aliança tem custos e riscos. O grupo poderia usar o poder dos couraças para eliminar os vampiros e depois reavaliar a situação. A força adquirida poderia até permitir que eles se voltassem contra os couraças, se fosse o caso. Mas sem o poder deles, não haveria um depois para se preocupar. Eles estariam mortos. A sua posição romantiza a autonomia a ponto de torná-la um pacto suicida. E a sua posição fetichiza o poder a ponto de ignorar o preço evidente que ele cobra. Você presume que o grupo poderia simplesmente reavaliar a situação, mas tudo nos couraças aponta para um sistema de controle absoluto do qual não há escapatória. Uma vez dentro, você não sai. A escolha deles pelos psicoleiras não foi romântica, foi a verdadeira escolha estratégica. Eles entenderam que o recurso mais valioso que possuíam não era o poder de fogo, mas a capacidade de tomar as próprias decisões. E eles lutaram para preservar isso, que é a única vitória que realmente importa no Hexatombe. Então, para resumir, a minha posição é que num ambiente de sobrevivência extrema, a aliança com a facção mais poderosa, os couraças, representava a única escolha pragmática. A segurança imediata, os recursos superiores eram vantagens táticas indispensáveis que foram perigosamente subestimadas em nome de uma autonomia que talvez nem sobrevivesse à noite. Foi uma aposta contra as probabilidades por uma questão de princípio, e em Hexatombe, princípios matam. Eu concluo que a aliança com os couraças era uma barganha faustiana. Trocava a alma do grupo por uma promessa de segurança de uma fonte que era, na sua essência, predatória. A escolha pelos psicoleiras, apesar dos defeitos e do risco, era estrategicamente mais sólida a longo prazo, pois mantinha o destino do grupo em suas próprias mãos. Preservava a agência, que é, afinal, o bem mais valioso num jogo de vida ou morte. Era a escolha difícil, mas a única que garantia que a sobrevivência valeria a pena. Exatamente. O material de origem revela a profundidade desses dilemas, tanto estratégicos quanto morais, que definem a experiência. E essa escolha é um testemunho poderoso dessa complexidade, deixando claro que cada caminho trazia consigo um tipo diferente de